Glória a Deus. Semana passada, nós andamos, principalmente sobre Romanos 5, do 1 até o 11. E hoje nada mais estamos fazendo o quê? Caminhando um pouco além daquilo que falamos. Amém? E estamos falando sobre graça, queridos. Nós estamos pregando sobre a graça que é Jesus Cristo, a graça que não é algo, a graça que é alguém, a graça que este alguém é quem nos salvou, aquele que nos acolheu, aquele que nos estendeu a mão, não como alguém que está vendendo algo, mas alguém que está dando tudo. Esta é a maravilhosa graça. Jesus Cristo, então, é aquele que se estende para cada um de nós, por meio do seu sacrifício, para que nos salve. Amém, querido? Então, antes de caminhar propriamente aqui, a partir do verso 12, eu preciso recapitular com você algumas coisas que falamos. O primeiro e principal, Efésios 2:8, projeta para nós, por favor. Efésios 2:8, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é por graça, volta ali, a salvação é por graça, graça é favor imerecido, graça é algo que eu e você não pagamos por isso, e nem fizemos nada como troca. Graça é algo que se eu não fiz nada em troca, eu não mereço. Qual que é o ponto? O ponto é que a salvação é de graça. A salvação, entenda, salvação, vida eterna com Deus. Amém? Salvação, eternidade com Deus. E a salvação, a eternidade com Deus, a vida eterna com Deus, amém? Ela é pela graça e de graça. Não nos custa e não fazemos nada por merecer e nem para merecer. Nós nunca vamos merecer o sacrifício de Cristo na cruz, mas mesmo assim, sem nós merecermos, Ele nos deu, Ele nos entregou e continua à disposição. Enquanto o período da graça está aberto, amém? Por que aberto? Porque em um momento ele vai acabar. O período da graça vai terminar. Quando que o período da graça termina? Quando Jesus vier buscar as primícias da igreja. Quando Jesus vier buscar os primeiros, a melhor parte do corpo de Cristo. Esses chamados de vencedores. Nesse instante, fecha a porta da graça. Aqueles que são dele, são dele. E aqueles que não são, não tem mais o que fazer. Hoje nós podemos entrar nesta porta, amém? Que o mérito é dele, a graça é dele, a honra é dele, toda dele. O que o homem tem a ver na salvação? Nada. Absolutamente nada. Amém, querido? E nunca vai ter nada para se gloriar nisso. Olha só, verso 9 agora, por favor. A salvação, amém? Não vem das obras. Ninguém vai poder realizar obras, tarefas, boas ações, feitorias que entende que são boas para se salvar ou para se manter salvo. Não. Porque no momento que eu e você fizéssemos obras para nos salvarmos, acredite, a glória é tua, querido. Qual que é o ponto? O ponto que Deus não divide a glória dele com ninguém. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A glória é dele. Amém? Isso está muito bem representado em Romanos. Coloca para mim Romanos 3, por favor. Quero ler de novo. Esse texto tem falado muito comigo, semana após semana. E eu estou falando para ti aqui semana após semana. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. Abra a sua Bíblia lá, por favor. Romanos 3, 21. Se tu está aí, pode dizer amém, querido? Então tá bom. Presta atenção. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Pastor, estamos lendo esse texto 3 vezes já, 3 semanas. Querido. Isso aqui tem ecoado no meu coração, tu não tem noção quanto, tá? Estamos lendo e relendo, que isso ecoe no teu coração. Mas pastor, eu já entendi. Olha, não sei você, mas o objetivo aqui não é entregar ensinamento, mas entregar alimento. E não sei você, eu não comi arroz uma vez na vida, eu como arroz sempre. Então, se isso é alimento, a palavra de Deus é alimento, que a gente não se canse de se alimentar.
Amém, querido? Estamos falando de graça, alimento, palavra de Deus, tá? Então diz assim, mas agora entenda, se revelou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Justiça de Deus é maneira com que Deus determina que algo é correto ou não. Amém, querido? O que é justiça? Justiça dos homens. Vamos lá pegar a Constituição brasileira. Na Constituição brasileira está determinando algo. Está determinando a forma correta que devem caminhar dentro da Constituição. Todos nós. Amém, querido? Devemos andar dentro da Constituição brasileira. A Constituição rege uma justiça para que aquele que está de acordo com a Constituição está ok. O que está fora da Constituição não está ok. Como existem várias leis em vários tipos de setores, quando se trata, naturalmente falando, dos homens. Amém, querido? De lei dos homens. Quando nós falamos de justiça aqui, Deus está dizendo, existe a minha justiça. E a minha justiça eu revelei. A minha justiça é a maneira com que eu determino o que é correto e o que não é correto. Estão me entendendo, querido? Agora se manifestou. Qual que é o ponto? Sem a lei. Antes estava com a lei. E agora? A lei não faz parte. A lei não faz parte da justiça de Deus. Então o que é que faz parte? Como que Deus determina o que é correto e o que não é correto? Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus, pelo quê? Pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Amém, querido? A justiça de Deus agora, sem a lei, embora a lei e os profetas declararam, apontaram, mostraram para esse momento que chegaria, tanto a lei apontava para isso, quanto os profetas profetizaram que chegaria esse momento de graça, amém? O tempo todo estava escrito, está escrito, agora o Senhor determina, revelei, manifestei a minha justiça. Ah, mas não tem mais a ver com os homens, pelo que eles fazem pela lei? Não, tem a ver comigo, tem a ver com aquilo que eu fiz através do Verbo encarnado. Tem a ver com o que Cristo, que é o próprio Deus em carne, fez. Então, a justiça de Deus está totalmente ligada nele, no que ele é, no que ele fez. Qual que é o ponto? Nós não merecemos isso? Não, por isso que é de graça. Por isso que é pela graça. Por isso que é por Cristo. Amém, queridos? Vamos continuar um pouquinho mais. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Por quê? Não há diferença. Eu acho fantástico isso aqui. Hoje eu estava falando com a pastora sobre esse ponto. Não há diferença. Então, presta atenção. A maneira de Deus determinar se alguém é correto ou não é correto é pela fé em Cristo. Portanto, não há diferença entre eles. O que é isso? Existe um que se comporta bem, que crê. Amém? E outro que não se comporta bem, mas que crê. Amém? Qual é a diferença entre eles, perante a justiça de Deus que se manifestou? Diga, nenhuma. Porque não tem a ver com o comportamento, e sim pela fé. Amém, querido? Agora, há um que se comporta muito bem, perante os olhos de homens, e todos validam, que pessoa fantástica, que pessoa sensacional, que exemplo, mas não crê. E outro, que não se comporta bem, mas não crê. Não há diferença entre eles. Nada. Por quê? Ambos não creem. Ambos não creem. E a justiça de Deus, que nos leva a ser salvos, agora é manifesta pela justiça de Deus, que é pela fé, sem a lei. Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. Só no finalzinho aqui, deixa eu ler o finalzinho. Verso 28, ainda Romanos 3, 28. 27. Aí Paulo diz, onde está logo a vanglória? Lembra da glória que a gente leu em Efésios 2,9?
Então assim, não é por obras para que ninguém se glorie, para que ninguém tenha glória. E aí Paulo diz agora, onde está logo a glória vã que antes havia? A glória vã de alguém fazendo algo. Onde está a vanglória? E ele mesmo responde, é excluída. Diga, não tem. Não tem. Porque a justiça de Deus não tem a ver com o homem. Portanto, ninguém vai ter glória, nenhuma glória vã. Toda a glória é de Deus. Ele não divide a glória dele. Aí ele pergunta, por qual lei? Das obras que acontece isso? E ele mesmo responde, não. Mas, quer uma lei? A lei da fé. Pois a justiça de Deus, que é a maneira de Deus determinar algo que está correto, amém? É pela fé no Filho Jesus Cristo. Você entendeu, querido? Tá? Glória a Deus. Olha o verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Mas isso é um absurdo, pastor. Pois é. Pois é. Preste atenção, e é disso que eu quero falar. Nós temos facilidade em aceitar culpa, mas dificuldade em aceitar favores. Naturalmente, a nossa carne, ela aceita culpa, mas dificuldade de aceitar favores. Por quê? Diga, por quê, pastor? Por causa do orgulho na carne. O orgulho há um bloqueio para aceitarmos favores. Mas eu não fiz nada, eu não mereço. Pois é, a carne ela tem uma dificuldade. O ponto é que toda a vida, presta atenção, filho, você cristão, toda a caminhada com Cristo é um favor imerecido. Começa pela salvação. Todo o resto é da mesma maneira. Nunca vai ser por mérito. Se você não aprender a receber o favor de Deus sobre a tua vida, tu vai ficar patinando na força do teu braço a vida inteira, salvo se você creu e confessou, mas vai ficar se esforçando. E o pior, quando conquistar alguma coisinha, vai se vangloriar e esquecendo de Deus, esquecendo de reconhecê-lo, esquecendo de honrá-lo, esquecendo de entregar a primeira e a melhor parte para Ele. Porque tu acha que tem algum mérito teu nisso? Muitos aceitam que a salvação é pela graça. Agora o resto sou eu. Não, filho. Se o maior favor, o maior presente foi de graça, todos os demais que são menores, Ele vai te dar pela graça também. Amém, querido? Vamos continuar? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras. Verso 29. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Ou seja, esta salvação, esta graça que Paulo está apresentando, ele está dizendo assim, ó, não é de um grupo, não há diferença entre eles, são todos, ou creem ou não creem, porque é para todos. É para todos. Verso 30. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, ou seja, aqui falando os judeus, e por meio da fé, a incircuncisão, todos os que não são, judeus também. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Esta lei da fé. Amém, queridos? Dito isso, recapitulando, vamos lá para Romanos 5? Eu quero caminhar aqui com você. Só uma introdução, tá? Romanos 5, a partir do 12. Amém, irmãos? Você está aí, Romanos 5, 12? E o propósito que eu gostaria de falar com você é isso. O foco dessa noite é, nós temos facilidade em receber culpa. Ah, eu não aceito. Não, eu não aceito culpa. Se eu sou injustiçado, já me manifesto, eu não aceito as pessoas falando na minha vida de uma maneira injusta. Pois é, não é dessa culpa que eu estou falando. Eu estou falando daquele que é especialista em te culpar. Eu estou falando daquele que fala no teu ouvido, não você é culpado, mas fala assim, ó, eu sou culpado. Eu estou falando da culpa que vem por meio de Satanás, ou acusador. Não temos dificuldade de aceitar essas culpas. Não temos dificuldade de aceitar quando essa seta inflamada vem do maligno, que essa seta inflamada em chamas nos incendeie, nos queime, nos carbonize.
Não temos dificuldade. Agora, quando se trata de um favor, algo que não merecemos, que não fizemos, aí sim há um bloqueio. E eu quero falar porque o maior favor está apontando para aquilo que, de fato, é a salvação. Porque aceitamos que a condenação veio de um homem, o qual pecou e eu e você não comemos do fruto da árvore. Lá do conhecimento do bem e do mal. Ou alguém sabe qual que é o sabor do negócio? Ou alguém sabe qual é a cor, né? Quando vai falar qual que é o fruto, é uma maçã. Primeira coisa que a maioria diz, mas irmão, não tem maçã na história. É só fruto. Mas a gente meio que linka com a maçã. Pode ser qualquer fruto. Tá? Não conhecemos, a gente não comeu. Qual que é o ponto? Mas a condenação veio para nós. Ah, entendi, eu sou condenado, aceitei. E todo o resto de acusação que Satanás vem lançando como mentira, a gente aceita também. Minha vida está dando errado. Pois é, culpa minha. Minha vida não está avançando nesse lado. Culpa minha. Olha, também eu fiz isso, fiz aquilo. Ou pior, eu sou o primeiro a apontar o dedo. Também, olha o que tu fez. Também, além de me culpar, eu sou usado por Satanás para culpar o outro. Enquanto o Senhor, Ele nos deu toda a graça, todo o favor imerecido, que está à disposição, que precisamos pegar. Como é que eu pego? Da mesma forma que você foi salvo. Diga, eu fui salvo por fé. Portanto, a graça de tudo vem se eu crer. Amém, querido? É isso. Você foi salvo por fé, crendo, não vendo. Todas as demais coisas vão vir da mesma maneira. Mas eu não mereço, eu me comporto mal. Olha só a minha vida, que mau exemplo que eu dou nisso ou naquilo. Deus está te usando em um monte de área. Mas o inferno consegue fazer tu colocar um holofote naquilo que ainda Deus está trabalhando para transformar. E aí aquilo que Deus está fazendo na tua vida, você ignora e olha apenas para o que Satanás está mostrando para você olhar. Não consigo ver o favor, não consigo aceitar o favor, mas aceito a culpa. Amém, queridos? Vamos caminhar? Portanto, graça, um favor imerecido. Verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Presta atenção. Um homem, diga, qual homem? Adão, amém, irmão? Adão, este homem, foi nele, Adão, representante da humanidade. Todo aquele que não é representado por Cristo, preste atenção. Todo aquele que não decidiu ser representado por Cristo, a nova e eterna espécie humana, ou, se você me permite, o novo Adão, que não é mais Adão, que veio como o último Adão, mas aqui agora trouxe um novo DNA, uma nova espécie humana. Se você não decide sair de Adão para ir para Cristo, você é representado por este velho Adão. Qual que é o problema? O velho Adão é condenado à morte eterna. Todo aquele que é representado pelo velho Adão é condenado à morte eterna. Onde é que está a grande glória de Deus? Porque Adão errou e impactou muitos. Pois é, o próprio Deus, a palavra encarnou, acertou e impactou muito mais do que aquilo que o pecado fez. E está ainda à disposição. Não, mas não pode ser assim. Pois é, aceitamos a culpa. Mas não, mas a salvação não pode ser assim. Eu tenho que fazer algo. Alguma coisa tem a ver comigo. Não tem nada a ver conosco. E aí ele diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, então o pecado entrou por causa deste um, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos. Diga, todos. Todos, sem exceção. Nenhum que ainda não deixou de ser representado por Adão para ser representado por Cristo, nenhum desses. Porque todos os homens, ali diz, a morte passou a todos os homens. A morte eterna está sobre todos que ainda são representados por Adão. Se você não decidiu
confessar aquele que você crê com o seu coração, que Deus ressuscitou dentre os mortos, você ainda é representado por Adão. Tá, para eu deixar de ser representado por Adão, é só eu declarar que Jesus é Senhor da minha vida? É. O que mais que eu faço? Nada. Como assim? Porque Ele já fez tudo. Só precisa declarar com a sua boca que Jesus é Senhor da sua vida. Nesse instante você deixa de ser representado pelo Adão para ser representado por Cristo. Antes a morte eterna e em Cristo vida eterna. O que eu fiz? Nada. Você creu e confessou. E o restante? Deixa que Ele vai mudar. A partir de agora Ele pode mudar, porque antes nem em ti Ele estava. A partir de agora Ele pode trabalhar na casa, porque antes nem em ti Ele vivia. Quem é que vivia? Sei lá. Uma casa abandonada, muitos andarilhos entram e saem e fazem o que querem. Muitos espíritos malignos entram e saem e fazem o que querem. A questão é que quando Jesus entra na casa, que tu declara, tu és Senhor dessa casa aqui agora, esse templo é teu. Ele diz, agora nenhum mais entra aqui. Nenhum mais governa aqui. Agora eu vou trabalhar. Só tem um que pode me atrasar nessa obra. Mas vai ser concluída, mas vai me atrasar. Diga, quem? Eu mesmo. Eu mesmo, o único que posso atrasar a obra que Deus está fazendo nessa casa aí, irmão. Deus está fazendo uma obra em ti, não sei se tu já percebeu. Né? Quando a gente pega a nossa vida, a gente abre com um leque, né? Tem lá o ciclo, né, das áreas da vida, né? A área financeira, a área de relacionamento, a área espiritual, várias áreas, né? Aí a pessoa faz uma autoavaliação. Como é que está a minha área? Onde é que eu tenho que focar? Pois é, Deus começa a trabalhar tudo isso aí, conforme nós damos liberdade. E pastor, qual é a liberdade? Como é que eu faço para dar liberdade? Preste atenção. Dependência total de Deus. Enquanto você não depende total nesta área dele, ele está ali batendo na porta. Tem algum quarto da casa que tu passou a chave e tu não abre. Já deixou ele entrar na cozinha, já deixou ele entrar na sala, mas tem um quartinho da bagunça. Não, isso aqui deixa que eu arrumo. E está lá, anos, sem arrumar. Não, esse eu tenho vergonha. Esse me dá muita dor. Esse não, Senhor. Esse deixa que eu arrumo. E aí Deus tentando arrumar. E é só Ele que pode, irmão. Que a vida inteira tu tentou consertar essa área aí e não deu. Ah, mas vai doer se eu abrir essa porta. Tem coisa que eu joguei lá para esquecer. Tem coisa que está lá e que está virando um câncer. Que precisa ser esfregado e mexido. Para que ele arranque essa sujeira. Está um bolor. Ele quer curar. Amém? Vamos caminhar? E ali diz, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Diga isso, por isso que todos pecaram. Então preste atenção. Você pecou por causa do pecado. Por causa do pecado de Adão que nós cometemos pecados. Aqui, o que aconteceu aqui? O pecado governando. Todos pecaram porque o pecado está governando. Você não tem opção quando não tem o Cristo habitando. Você tem o pecado, a carne. E quando a carne, o pecado, a morte governa, você não tem opção. Você vai pecar. E o pecado vai te levar à morte eterna. Amém, querido? Isso mostra o governo do pecado. O pecado reinando sobre as nossas vidas. Não há opção. Depois que você vem para Cristo, há opção. Só que para poder renunciar ao pecado, você precisa renunciar à sua carne. Por quê? Porque o pecado e a carne são um. Mas o nosso Espírito e o Espírito Santo de Deus também são um. E aí está nessa briga. A carne, que é amalgamada com o pecado, por isso que essa vai voltar para o solo, junto com o Espírito Santo de Deus e o nosso Espírito na batalha. Quando Paulo diz, porque a carne milita com o Espírito. Pois é, milita porque é uma batalha. Sabe quem é que vence? Quem tu alimenta mais.
Quem tu alimenta mais vence essa guerra. 2 cães, um é a carne, o outro é o espírito. Tu deixa um deles 3 semanas, não sei se sobrevive, vamos diminuir, 1 semana, sem ração, sem comida, o outro está todo dia forte, dando ração, vitamina, vai os 2 agora brigar, quem é que vence? Simples, quem está mais alimentado. A questão é quem é que estamos alimentando todos os dias. Não, no domingo eu alimento o meu espírito, e nos outros 6 dias da semana. Ah não, mas tem a célula também, pois é, e nos outros 5? A gente está falando do quê? 2 horas aqui, mais 2 horas na célula, onde a semana inteira e cada dia te dá 24, tu tem 4 horas alimentando o espírito, o restante. Precisamos alimentar o espírito, querido. Não é à toa que a gente fica toda semana falando aqui, irmão, faça a consolidação, faça a maturidade, faça a CTL, estude, busque. Porque há necessidade, o espírito precisa de alimento. Qual é o alimento? Cristo. O verbo, a palavra. O verbo, Cristo e a palavra. Vamos lá. Verso 13. Porque, olha só, até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, até a lei estava o pecado no mundo já. Então, vamos resolver. Simples. Tiramos a lei. E agora resolveu. Qual que é o problema? O problema é que não é... A questão é que não é a lei o problema. É que mesmo antes da lei, todos os homens já estavam condenados. O problema não é a lei. O problema não é um conjunto de regras que exaltam a falha do pecado, porque na verdade a lei ela só serve para exaltar o pecado, para mostrar como um espelho. Tu olha a lei como um espelho e você vai ver que está sujo, você vai ver que está realmente encardido. Essa é a lei, para mostrar a sua realidade. Quando eu vejo, o que tu faz, irmão, quando tu está sujo? O que tu faz quando está encardido? Né? Assim que dá, tomar um banho. É bom tomar um banho. Tu vai se lavar, tu vai lavar a mão, tu vai lavar o rosto. Não é assim? Pois é. A lei veio para mostrar que o homem está encardido de cima a baixo. Quando isso ficou claro, deveria correr para as águas vivas de Cristo, para se lavar. Porque não há forma do homem se limpar sem ser as águas. Quando Cristo se apresenta à mulher samaritana, se soubesse quem eu sou, me pediria água, e eu te daria água viva. Até ali ela não tinha entendido. O que ela pensou? Uma água que não vai acabar, uma água que não vai mais ter sede. E ela diz, então me dá, por quê? Porque eu não quero mais ter que vir aqui pegar. Imagina, essa água que eu não tenho mais sede, ou seja, eu quero o que tu tem para me dar, Cristo, para eu não ter mais que passar e ficar sofrendo na minha vida. Sendo que o que ele tinha era muito além da vida que ela estava pensando, muito além do próprio sofrimento temporário, das tribulações temporárias. O Senhor estava falando de vida eterna e de uma água que ia de dentro, como um rio que flui, encharcando todos, você sendo fonte de água viva. Já parou para pensar, filho? Você é fonte de água viva. Se alguém que não tem Cristo vem até você e você fala de Jesus, a pessoa crê e confessa, ela simplesmente mudou a eternidade. Ela antes ia eternamente no fogo do lago do fogo, no lago de fogo, e agora por causa que você simplesmente permitiu, não fez uma represa, e tem gente que é represa. Tem gente que fecha o rio ali, não posso deixar isso aqui passar para ninguém, deixa contido aqui. Sabe? Sendo que tem um monte de gente necessitando dessa água, que você tem, que você recebeu, e que você pode dar de graça. Pela graça. Amém, queridos? Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Aleluia. E essa é a questão. Não há mais lei na justiça de Deus. Olha lá, vamos ler de novo o Romanos 3:21? Romanos 3:21, o que diz?
Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Esse é o ponto, volta para lá. Amém, querido? Nós lemos, agora se manifestou a justiça de Deus sem a lei. Porque até a lei estava o pecado no mundo, eu estou lá no verso 13 agora de Romanos 5, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Presta atenção, sabe o pecado? Ele não é mais válido na tua vida. Por quê? Porque a lei não está mais na forma de Deus determinar o que é correto. Mas, pastor, o pecado ainda é algo, infelizmente, na minha vida. É. Aí sabe o que é esse pensamento? Acusação. De quem? Satanás. Porque quando você receber a graça, aí a graça que é o Cristo pode transformar esse comportamento que te faz pecar. Enquanto você não consegue receber o favor imerecido de que este comportamento o Senhor já quitou, já pagou, já anulou, ele não pode entrar na sala. Ele não pode entrar no quarto. Porque você ainda com acusação não permite que ele entre. Não significa que você vai viver assim, mas a maneira para que ele, pela graça, transforme esse comportamento, tire esse vício, é que você receba o amor dele, queira esse amor. De livre e espontânea vontade. Não é a força. Cristo não vem à força para ninguém. Recentemente, só deixa eu citar, testemunho de uma irmã, que na primeira vez ela foi talvez meio forçada ao encontro com Deus. Mas a segunda vez ela foi decidida a ir. Primeira vez ela foi, ela não ficou muito tempo. Mas há uma sementinha lá que começou. E nessa segunda vez ela foi de livre vontade, de bom grado, coração de bom grado. E o Senhor revelou graça, amor, e ela veio falando da vitória. Pastor, eu fui liberta do vício do cigarro. Você entende, querido? Fui liberta do vício do cigarro. Estava caminhando firme, mas ainda com o vício. Pois é, ai meu Deus, está caminhando com o vício. Mas é claro, filho, precisa permanecer em Cristo para que Ele gere o fruto. É como o galho, ele diz, eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Qual o trabalho do ramo? O que o galho faz a respeito do tronco da árvore? Diga assim, nada. Só fica agarrado. Agarrado para quê? Porque Cristo é a videira. Cristo pega a seiva direto do Pai, como a raiz que pega do solo, passa por Cristo e então Ele distribui para os ramos. E de repente o ramo que está ali, firme, perseverando, fica, bate o vento, não sei o que, cai folha, é difícil, e de repente, simplesmente por estar se alimentando da videira, o que acontece? Fruto. Qual foi o trabalho do ramo, do galho, para gerar o fruto? Diga, nada. Tudo foi Cristo. É assim na nossa vida. Se aquele galho olhando aquela folha seca, meu Deus, essa folha está seca, eu não mereço estar na videira, eu não mereço permanecer. Pois é. Culpa, condenação, não aceitando o favor imerecido de permanecer na videira. Mas o Senhor diz, Ele é o lavrador, Ele tira, Ele limpa o galho, para que dê mais fruto. É assim que funciona. Graça, favor imerecido. Fica firme na videira. Ah, mas eu não mereço. Ah, eu tenho muita folha seca. Deixa que o lavrador vai arrancar. Mas fica firme e se glorie nisso. Se é para gloriar em alguma coisa, glorie na graça. Eu me glorio na graça do Senhor. Eu me glorio, irmão, de poder chegar aqui e falar com convicção que quando eu abrir a minha boca, a igreja de Cristo vai ser abençoada. Por quê? Por causa de alguma coisa boa que há no Paulo? Não! Porque tem Cristo em mim. E esse alimento eu tenho liberado, porque é graça dele. Ah, por causa do quê? Porque é graça, irmão. Graça. Não mereço, mas creio. Não sou bom, mas sei que vai ser assim. E eu declaro, eu venho para cá falando, Senhor, é a tua graça, eu dependo de ti, que eles escutem aquilo que o Senhor tem para falar. E que o ouvido deles seja o Senhor ouvindo. Porque se for o nosso ouvido também não consegue. Precisa ser de espírito para espírito. Espírito para espírito. Aí sabe o que gera quando é o espírito com espírito? Espírito. Porque a carne só gera carne. Agora aquilo que é espírito, gera o espírito. E esse espírito é Cristo crescendo em ti.
Cristo assumindo o controle em ti. Alguns assumem mais rápido, outros demoram mais. O que depende? Depende do quanto que tu responde sim ao Evangelho. Porque Cristo vem e fala algo e você diz, não é bem assim. Pois é, o Senhor acabou de bater na porta, pediu para tu abrir e não entrou nesse quarto. Mas quando o Senhor vir com o Evangelho, receba o Evangelho, vai na palavra, confirme se é de fato o Evangelho. E aí tome a sua decisão de abrir a porta. Porque quando damos resposta, conforme respondemos ao Evangelho, essa é a velocidade com que Deus transforma a nossa vida e comportamento. Tem pessoas que vão para o encontro com Deus e voltam, não mudou nada. Claro, foi maravilhoso o encontro. Tu vê, sai saltando, saltitante, pulando aqui, e depois volta tudo. Por quê? Porque quando o Evangelho veio, renuncio isso aqui, não quero. Aí o Senhor batendo na porta, está morando, mas não pode agir em nada. O preço é muito alto. Eu até gosto, até creio, mas é difícil. Pois é. Lá na Consolidação, fala de multidão, seguidores ocasionais e discípulos. O seguidor ocasional é aquele que crê, que até se aproxima do Senhor, mas quando o Evangelho lhe custa algo, aí não dá. O preço é demais, aí eu não posso pagar. No caso, o exemplo Nicodemos. O Evangelho, ele crê, ele buscou, se encontrou com o Senhor de que horas? De noite, meia-noite. No escuro, por quê? Ninguém pode me ver, eu sou um doutor, eu ensino os fariseus, e se os fariseus que eu ensino me virem com este aqui, embora eu creia que ele é o que é, mas aí eu vou perder tudo que eu tenho. O que eu tenho? Nome, cargo. Pessoas não conseguem abrir mão de cargo, posição. Nicodemos não conseguiu. O outro exemplo, o jovem rico. Senhor, como eu faço para te seguir, para ir contigo? Eu quero te seguir, eu sou discípulo. Cumpre isso, aquilo, tal, mandamento. Tudo isso eu tenho feito desde pequeno. Então, está tudo certo. Então tá bom, agora pega tudo que tu tem, vende aos pobres e depois vem e me segue. Não, agora o Evangelho entrou numa área que não dá. Área do dinheiro? Não, aí é difícil. Acabei de botar uma barreira. Cristo chegou até aqui, daqui ele não age mais. Sabe quem age além disso? O inferno e o diabo continuam agindo. Tu acabou de limitar o que Deus pode fazer na tua vida. Não porque ele não quer, mas porque você não permite. Quantos vocês estão me entendendo? Vamos seguir? Meu Deus, a gente vai até o final, né? Vamos lá. Tem a ceia ainda hoje, irmão. Fica firme, você vai cear, amém? Aí o verso 14. No entanto, né, sem a lei, não há lei. Amém? A gente viu que não há mais lei. Romanos 3:21, a gente viu que não há lei. A justiça se manifestou sem a lei. Portanto, o pecado não é mais imputado sobre a tua vida. Amém, irmão? Porque a justiça de Deus, a forma de Deus determinar o que é correto, não tem lei. Portanto, o pecado não é mais imputado sobre a tua vida. Embora exista ainda, este não entra mais na conta. E quando você recebe essa graça, o comportamento muda. Não pense que é para você continuar fazendo o que faz. É muito pelo contrário. Mas quando você recebe essa graça e esse favor e aceita essa verdade, aí que ele pode agir. Mas, ali diz, o verso 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. O que ele diz isso? A lei não começou em Moisés? Amém, querido? A lei começou em Moisés. Então, e antes de Moisés? Ele está dizendo, no entanto, mesmo sem lei, porque não tinha lei antes de Moisés, a morte reinou também. Não tinha a lei para levar o pecado, para trazer a morte. Mas ali, a palavra diz, a morte reinou. Então, o problema não é de fato o pecado. O problema, querido, está na natureza. O problema está no representante. No primeiro versículo que nós lemos, um só homem entrou o pecado no mundo. E o que eu preciso? Eu preciso de um homem também. Eu preciso deste homem. Vamos continuar? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Eles não tinham o pecado da semelhança da transgressão de Adão. O qual este Adão, preste atenção, é
a figura daquele que havia de vir. Adão é a figura, é o modelo daquele que vai vir. Adão é o modelo de um que vai vir. O primeiro Adão é o desenho do último Adão. E o último Adão vai finalizar, fechar essa forma aí, para começar uma nova forma. Vai finalizar essa representação de humanidade, de Adão, para iniciar agora uma nova representação de Cristos. Amém? Não mais de Adão, mas de Cristos, cristãos, pequenos cristos, que têm a vida de Cristo e que estão permitindo que este Cristo viva. Não é para eu e você sermos melhores no nosso dia a dia. Não é para você ser uma melhor esposa para o seu marido. Não é para você ser um melhor marido para a sua esposa. Não, é para Cristo ser a esposa do seu marido, mulheres que aqui estão. É para Cristo, varão, ser o marido para a sua esposa. Este Cristo vivendo através de ti. Não é para você ser um melhor pai ou uma melhor mãe, não. É para Cristo ser o pai dos teus filhos. É para Cristo ser a mãe dos teus filhos. Cristo vivendo em mim. Líder de célula não é para você melhorar e liderar a célula. É para Cristo liderar a célula, porque a célula é de Cristo. Não é para o pastor ser o melhor pastor para a igreja, porque a igreja é de Cristo, então precisa ser Cristo pastoreando a igreja. Se não é Cristo vivendo por mim, não funciona. Então, Adão é a figura daquele que havia de vir. Deixa marcado aí, projeta aqui para mim, 1 Coríntios 15, 45, por favor. Adão é o primeiro Adão e Jesus é o último. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Jesus é o último Adão, finalizando, fechando essa fábrica. A partir de Cristo surge agora a nova representação da humanidade. Se você é representado por este novo ser, que é espiritual, amém? Aí então isso te leva à vida eterna. Vamos voltar. Verso 15, fica firme, irmão. Mas não é assim o dom gratuito, diga dom, presente. Fala forte, irmão, dom, presente, de graça. Olha aí, ó, quantos vão brincar de amigo secreto no final de ano? Pois é, tu vai, como é que você, tu vai dar um presente, mas tu vai ganhar um também, né? Teu presente não é de graça. Se fosse, vamos brincar de amigo secreto como? Só tu me presenteia. Não, daí não é tão legal. Que daí não é. Pois é. Foi assim que Jesus fez conosco. Só Ele dá o presente. O melhor presente. Amém? Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Então, por quê? Porque a ofensa ao pecado, o presente de Deus, o dom gratuito, a graça, a salvação, não é assim como o pecado que leva à morte. Não é da mesma maneira. Por quê? Se pela ofensa de um morreram muitos, se aquilo que é da morte foi grande, se pela ofensa de um, pelo pecado de um, que é do primeiro Adão, morreram muitos, veja bem, muito mais, diga muito mais, a graça de Deus e o dom pela graça, e o presente de graça, que é de um só homem, não é dois, não existem dois caminhos para dar o presente da salvação, preste atenção nisso aqui. Não existem dois homens que podem dar o mesmo presente que a salvação de graça. Um único homem. É um só. Não existem dois mediadores. Existe um único mediador. Cristo Jesus. Cristo, só Ele. Só Ele é capaz. Muito mais a graça de Deus e o presente, o dom pela graça, que eu e você não merecemos. O presente de graça que eu e você não merecemos. Por quê? Porque é de um só homem. Qual? Jesus Cristo. Este presente abundou. Abundou. Se o pecado afetou muitos, muito mais o que Jesus fez por nós. Abundou. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Porque a graça, presta atenção, filho, aqui que está o ponto.
da palavra. Aceitamos a culpa, mas não aceitamos o favor. O Senhor quer me abençoar? Sim, Ele quer. Mas ao mesmo tempo que eu quero que o Senhor me abençoe, eu oro para Ele com dúvida se eu mereço, porque a minha vida está ruim. Eu oro pedindo para Ele, mas duvidando, porque eu olho para mim em vez de olhar para Cristo. Quando eu olho para mim, sabe o que eu vejo? Adão, em vez de eu olhar para Cristo. Eu olho para o Adão e falo, o Adão não merece. Pois é, mas é assim mesmo, não merecemos. Por isso que Cristo está habitando, entregando e mudando. Há uma chave para ser virada, que é o quê? Receber o favor imerecido. Amém? Eu entendi que eu estou salvo, eu entendi que salvação não se perde, salvação é eterna, Ele me deu, ninguém mais tira, entendi. Mas e o restante? E o teu casamento transformado? E a transformação do teu cônjuge? E a restauração do casamento? E o filho saindo das drogas? E a libertação de um parente? Tudo isso é de graça, por graça e pela graça. O que eu faço? A mesma coisa que você fez para ser salvo. Criei e confessei. Portanto, filho, ore, crendo e declarando essa verdade. Ore, crendo e declarando esse presente. Porque já trouxe, já é teu. Não ore como alguém que duvida ou como alguém que não merece. Não ore mais como um pecador condenado. Ore como um justo. Ore como alguém justificado. Alguém que se coloca com ousadia perante o Pai. Não ore mais como alguém que está devendo. Por quê? Porque tu não deve mais, mas eu não fiz nada para merecer. Mas Ele pagou toda a conta. Ore como alguém que não deve, que está em dia. Entende, querido? Aquele que está com o seu nome limpo, abençoado. Anda com a cabeça erguida, com ousadia. Quero declarar que você vai limpar o teu nome se não está limpo, irmão. Em nome de Jesus, você é cristão, o Senhor tem toda a provisão que está tudo isso. Está falhando o negócio aí. Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. É dinheiro, irmão? Ele tem. Ele tem. Acredite. Receba essa graça, esse favor imerecido. Deixa aqui, se falhar eu troco. Precisamos resolver essas pilhas aí. Hein? Amém, irmão? Continuando, verso 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação, ou seja, Adão, um só ele, a culpa, a condenação. Mas o dom gratuito, amém, querido? Diga, dom gratuito, a salvação, a vida eterna, veio de muitas ofensas para a justificação. O que Cristo fez, Ele pegou todas as ofensas, não ficou nenhuma, não sobrou nenhuma. Mas a que eu fiz depois, Ele não esqueceu, acredite, não deixou de fora. Onisciente, onipotente, onipresente, tu não vai surpreender Jesus, querido. Tu não vai surpreender Deus. Tem pessoas que vêm para Cristo, recebem e depois, não, agora isso aqui que eu fiz, Deus não esperava, agora não tem jeito. Tu não vai surpreender Ele. Tem nada que tu vai fazer porque Ele dizer, agora o Juninho fez isso, não acredito. Ele sabia, e aquilo que Ele disse na cruz, está consumado. Consumado é assim, acabado. Não tem mais Ele começou para tu terminar, não é assim. Está acabado, eu fiz. Por isso, filho, receba. Mas é bom demais para ser verdade. Pois é, esta é a boa notícia do Evangelho. As boas novas. Lembra? Quantos lembram do que é Evangelho? Boa nova? Vindo o evangelista e declarando, a guerra foi vencida. Não tem mais exército para ser destruído. Já foi vencida. Está acabada. O que eu faço? Agora eu vou viver como vencedor. Uma nação
de sacerdotes, nação eleita, um povo adquirido. Pois é o que você é. Comece a andar assim. Comece, quando se levantar a montanha, não tem a montanha? Aí a montanha se levantou. Não, essa montanha é muito grande. O Senhor disse, se tu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda e não duvidar, e falar para esse monte, levanta monte, te lança no mar, assim será. Porque a dúvida anula a fé. E tudo é por fé. Tudo é por fé, filho. Creia e confesse, sem duvidar. Pede, Senhor, tira a dúvida. Eu estou orando, mas eu duvido. Ao mesmo tempo que eu oro, eu duvido. Ao mesmo tempo que eu oro, eu duvido. Eu falo para o Senhor, mas vem a acusação dizendo, mas olha só o que eu estou fazendo. Eu peço para o Senhor, mas olha só a minha vida. Aceita a graça e Ele vai transformar o resto. 17. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou. Diga, a morte reinou. Governo, reino fala de governo. Pela ofensa de um só, a morte governou. A morte agora é que tem o controle. Por esse. Muito mais os que recebem, diga, recebem. Não compra, receber, irmão. Sabe o que a gente tem que fazer? Mãos vazias para receber. Receber o quê? Tudo. O problema é que a gente vem com a mão cheia, às vezes, Senhor, está aqui, te dou isso aqui para tu me dar isso aqui. Eu quero ainda barganhar com Deus, e não é. Eu preciso receber, porque Deus tem abundância para me entregar. Só que é tudo por graça, sem merecimento algum. Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, eu quero reinar em vida. Ou seja, o que é reinar em vida? É ser governado por Cristo. Se quando a morte reinou é ser governado pela morte, quando você pecava, lembra que nós lemos lá em cima? Por isso todos pecaram, porque a morte está governando, você não tem escolha, ela governa a tua vida, ela vai te levar ao pecado. A questão é que agora, para Cristo te governar, precisa acontecer isso, receber a abundância da graça. Não é um pouco de graça, preste atenção, filho, não é metade, não é um pouco, a graça é abundante. Eu preciso receber, não é conquistar isso. O Senhor já está derramando. Quando eu entendo que Ele já fez, Ele já completou a obra. Entrar no descanso, é isso. É quando Deus diz para Adão lá no começo, Adão, acabei tudo, agora, primeiro dia de Adão, o sétimo de Deus. Aí Deus diz, Adão, está tudo pronto, descansa, descansa comigo, descansa porque eu fiz. O Éden remete para o agora, o princípio remete para o fim. Lembra? Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o início e o fim. E nós queremos achar e inventar aquilo que não é, sendo que está tão claro e sempre esteve. O sétimo dia é o dia do descanso. Entra no sétimo dia, sabe por quê? Presta atenção, filho. O Senhor Jesus diz assim, eu sou o Senhor do sábado. Então, entra no descanso. Cristo é o descanso. Aquele que estiver em mim e eu nele. Amém? Esse dará muito fruto. Só tem uma maneira de você gerar fruto, no descanso, onde Deus faz tudo. Vou repetir, só tem uma maneira de você gerar fruto, no descanso, onde Ele faz tudo. Para de tentar fazer. Vamos lá. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça, favor imerecido, a graça sobre todos os homens para justificação de vida. A graça veio para todos. João 3,16.
Amém, querido? Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos, não tem distinção, todo aquele que nele crer, não vai perecer. Todo aquele que crer não vai perecer. Todo aquele que crer não vai ter a morte eterna. Vai ter o quê? Não pereça, mas tenha vida eterna. O que é preciso? Crer. Vamos voltar. Romanos, verso 19, 5:19. Por quê? Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecador. Presta atenção, você não é pecador porque peca, você é pecador porque você foi feito pecador. Por causa do teu representante, o velho Adão. Vou repetir, você não é pecador porque comete pecados, você comete pecado porque você foi feito pecador por causa do pecado original. A mesma forma que um pé de limão não gera limão por outra coisa. Por que ele vai gerar limão? Porque a natureza dele é limão. Pequenininho ele não tem limão ainda. Mas espera um pouquinho para tu ver se não vai dar fruto do limão. Você era um pé de pecador, pecadeiro. A criança, os pequeninos, são pés de pecadeiro. Pastor, está falando meu filho? A natureza até que ele decida, querido. Você é representante pelo seu filho, pai. Até que ele possa decidir por Cristo. Os pais são representantes dos seus filhos. Até que eles possam decidir por si só. Isso é um problema, irmão. Porque tu está aqui, tu tem Cristo sobre a tua vida. E as crianças que os pais são ímpios. Ah, mas é injusto. A justiça de Deus se manifestou. É se crer ou não. Ah, mas a criança não teve culpa. Pois é, mas ela tem que um represente. Pai. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Então, para que a lei? Simples. Olha o verso 20. Para que a lei então, se é pela obediência de Cristo? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, o pecado abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Sabe onde o pecado apareceu? Muito maior será a glória de Deus onde o pecado reinou. Onde você reconhece, entende que ali houve o pecado, muito maior a glória de Deus. Superabundância da graça, do favor imerecido. Sabe como é que se comporta alguém depois de receber um favor que não merece? Diga como? Gratidão. A pessoa recebeu um favor que não merece, que não esperava, que não fez nada para merecer. Sabe o que você vai fazer depois disso? Você vai se esforçar para poder, de alguma maneira, retribuir esse favor. E nunca, no caso da salvação, pode ser retribuído. Sabe o que faz alguém, presta atenção, sabe como é que vive alguém que entende e recebe a graça, a salvação pela graça? Grato. E a partir de agora, eu não consigo viver de outra maneira que não seja para agradar ao meu Deus. Porque eu entendo que eu sou dele, eu não mereço o que ele fez, ele não tira o que ele me deu, e eu vivo todos os meus dias para agradar a Deus. Embora eu desagrade ele todo dia, mas ele sabe que eu vou lá, e eu me esforço. Onde existe força? É aqui, não na salvação. A força está aqui, para agradá-lo, embora todo dia eu desagrade. Mas no momento que eu desagradei, eu não me sinto culpado. Eu volto para os braços do Pai. E eu me lembro mais ainda do amor dele. Eu me sinto mais ainda amado, me sinto mais ainda grato. E aí o meu comportamento que antes me condenava, agora o meu comportamento o Senhor está trabalhando. Aquilo que antes eu queria, mas era errado, agora eu digo, eu continuo querendo, mas eu renuncio para poder fazer a vontade de Deus. Porque o velho Adão não manda mais aqui, agora é Cristo. Amém, querido? Vamos lá. Verso 20 já foi. E o 21?
Os irmãos do louvor podem se colocar, por favor? Para que, assim como o pecado reinou, ou seja, governou na morte, o pecado governou na morte, governo de morte, também a graça reinasse, ou seja, governe. De que maneira? Pela justiça para a vida eterna. Como que a graça, presta atenção, como que a graça governa? Pela justiça. O que é a justiça? A maneira de Deus determinar o que é correto. A graça, ela tem governo quando você entende a justiça de Deus. E a justiça se manifestou. Cristo é a justiça. Qual é a forma da justiça? Simples, a fé no Filho. Presta atenção nisso aqui, filho. A graça governa na minha vida quando eu entendo que é a fé que me salva, que é a fé que me abençoa, que é pela fé, é tudo de graça, é tudo de graça. Quando isso é revelado, não é compreendido a um ouvido ou uma mente, é revelado no coração, em espírito. Você vai viver em espírito. E reinasse pela justiça para vida eterna, por Jesus Cristo. Ou seja, não é por nós. É por quem? Por Jesus Cristo. Por Jesus. Nosso Senhor. Quando isso acontece, quando o entendimento desta justiça que se manifestou, para a honra do Senhor, para a glória do Senhor, fica claro na tua vida, querido. Aí então, a graça começa a governar. Aí então, a graça começa a determinar o que você faz, porque é ela que governa. Amém, querido?